Olá, pessoal! Hoje iniciamos uma série de lives da campanha Doe de Coração 2020, que acontecerão durante todo o mês de setembro. Essa é uma iniciativa da Fundação Edson Queiroz, que tem como objetivo levar até você o conhecimento sobre a doação de órgãos e tecidos. Em nossa estreia, vamos conhecer sobre o transplante pediátrico. Para isso, recebemos a doutora Denissa Mesquita, que é médica cirurgiã do setor de transplantes do Hospital Walter Cantídio e responsável pelos transplantes hepáticos do Hospital Albert Sabin. Muito obrigada, doutora, por aceitar o nosso convite. Obrigada, Bruna. Eu que agradeço em estar aqui com vocês, poder responder um pouquinho, tirar as dúvidas um pouquinho de todos sobre os transplantes pediátricos, principalmente o hepático. Então, para começar, o nosso papo, a primeira pergunta é: como funciona o transplante pediátrico? Qual a diferença para o transplante em adultos? Os desafios são maiores? Os desafios são maiores. Primeiro porque o doador pediátrico é um doador mais raro, né? Então, a quantidade de doadores cadavéricos pediátricos são menores. Então, a gente acaba tendo um entrave do peso das crianças. Então, órgãos de adultos muitas vezes não cabem nas crianças. Então, com isso, o principal transplante pediátrico é o transplante intervivo, onde um doador doa parte do fígado, quando é no fígado, ou doa um rim para a criança, né? E a doação intervivo é mais complicada, porque você tem que ter um hospital que tenha uma estrutura para operar o adulto e operar a criança. Então, acaba sendo um desafio um pouco maior. No nosso caso do transplante de fígado, o que nós fizemos para tentar ajudar essas crianças que precisavam de um transplante é fazer o transplante hepático de fígado reduzido. Então, quando a gente começou o serviço de transplante pediátrico, como a gente tinha crianças que necessitavam de um transplante, e não tínhamos doadores pediátricos, nós reduzimos fígados de adulto. Então, um adulto de 80 quilos pôde doar para uma criança de 20 e poucos quilos, com a gente reduzindo. Então, a gente tira um pedaço do fígado e coloca na criança só esse pedaço menor, né? É uma cirurgia mais complexa, porque fora como é a do adulto, né, que tem a captação, que a gente tira o órgão do doador cadáver, e tem a cirurgia do implante no adulto, na criança a gente tem a cirurgia da captação no doador cadáver, a cirurgia para reduzir o fígado e a cirurgia para colocar na criança, né? Então acaba realmente sendo uma cirurgia mais cuidadosa, mais trabalhosa, com maiores desafios mesmo. Mas assim, o que acontece é que uma coisa que ajuda o transplante pediátrico é que os doadores pediátricos eles são obrigatoriamente remanejados para receptores pediátricos. Então, se nós temos um doador com menos de 18 anos, ele obrigatoriamente irá para um receptor com menos de 18 anos. Claro, se tiver na fila. Porque a gente sabe que a fila do transplante pediátrico não é tão grande quanto a fila do transplante adulto. Porque as doenças do transplante pediátrico são diferentes das doenças do adulto. Geralmente são doenças genéticas, congênitas, né? Então, tem um menor número de receptores que precisam do transplante. Mesmo assim, a gente ainda tem uma carência muito grande de doação nos transplantes pediátricos, né? Na faixa etária menor de 18 anos. Então, é muito interessante tudo isso que você abordou. E nesses casos, quem é que pode ser um doador? Como você já falou, mas existe uma idade mínima? Não existe idade mínima. O doador já tem doador de 10 meses, 8 meses, não existe idade mínima. Às vezes a gente tem um peso mínimo, mas a idade do doador, o peso do doador, vai depender do receptor. Se nós tivermos receptores para aquele peso, nós podemos aceitar o doador, né? Se não tiver receptor, nós disponibilizamos para o país, porque primeiro para o estado e depois para o país, e se ninguém tiver doador, nós não captamos, mas se tiver, a gente manda para onde tiver um receptor necessitando desse doador.
Então, já aconteceu da gente ter um doador pediátrico de 2 anos, uma criança de 12, 13 quilos. Nós não tínhamos receptores nesse tamanho e nós disponibilizamos e mandamos no fígado para São Paulo, né? Que tinha, para o interior de São Paulo, na verdade, que tinha uma criança necessitando. O nosso estado ainda não está consolidado os transplantes em receptores menores de 15 quilos, né? Então, esses receptores pequenos nós encaminhamos para os serviços especializados pediátricos, principalmente em São Paulo, no Instituto da Criança, da USP. Mas isso é um projeto que nós temos de iniciar, iniciar e consolidar esse transplante em crianças menores de 15 quilos. Hoje, o nosso serviço faz os transplantes em maiores de 15 quilos, com doadores cadavéricos e com fígado reduzido, como eu já expliquei anteriormente. E receptores menores que 15 quilos, nós temos que ter o doador intervivo. E aí, como é um desafio maior, nós ainda estamos em fase de consolidação desse serviço. E assim, quais são os transplantes mais comuns nas crianças? Transplante, eu acho que o mais comum é o transplante de rim, né? Mas assim, é muito comum também os transplantes hepáticos, né? A gente tem como doença mais comum, como eu já falei anteriormente, as doenças pediátricas e dos adultos são diferentes. No pediátrico, a maioria das doenças são congênitas ou genéticas, a atresia de via biliar sendo a principal, né? Então, eu acho que primeiro vem os transplantes renais, né? Porque nós temos muitas patologias renais. Nós fazemos aqui no nosso estado transplantes renais em crianças, estamos até inicialmente em crianças maiores, como é no hepático hoje, no HGF. E eu acredito, desde o ano passado, iniciou em crianças menores no Hospital São Camilo. E assim, doutora Denissa, quais são as especificidades que a gente pode destacar nessa questão do transplante pediátrico? Você falou da questão do peso. Existe algo a mais? Eu vou falar assim, pelo hepático, né? Já que o meu transplante, a minha especialidade é transplante hepático, assim, transplante hepático, a coisa mais importante são as complicações cirúrgicas pelo tamanho dos vasos, né? Os vasos são muito pequenos, muito, vamos dizer assim, muito delicados, né? Então, eles têm mais complicações cirúrgicas. Então, é necessário uma equipe multidisciplinar mais afinada, mais todos juntos, uma equipe de UTI bem especializada em transplante, que esteja, vamos dizer, afinada com todas as necessidades que aquela criança tem. Outra coisa muito específica no transplante pediátrico hepático, no caso, que muitas doenças são genéticas. Então, a mãe, às vezes, tem mais de um filho transplantado. Ela transplanta um, aí tem outro filho que também tem a mesma doença e precisa do transplante. Então, esse apoio social no transplante pediátrico é ainda maior do que no transplante no adulto, né? Porque a criança não consegue ter o autocuidado. Então, a gente precisa que tenha um adulto que tenha o cuidado com a criança, a gente precisa que esteja um responsável. Então, acaba que esse problema social, principalmente no nosso estado, que tem um interior mais deficitário, né? Então, a gente tem muito problema social no transplante pediátrico também. E é interessante, né? Porque às vezes a gente não consegue associar esses problemas sociais a esse problema de saúde. Doutora, você falou anteriormente sobre a questão da validade dos órgãos. Você pode explicar um pouquinho melhor como que funciona isso? Como você fala validade, sim, desculpa. Porque você falou antes sobre a questão de quando não tem um doador compatível aqui do mesmo tamanho de uma criança, aí envia para um outro local, essa questão, Sim, sabe? certo. O fígado, quando bem condicionado com a solução de preservação, nós usamos, durante a cirurgia, nós tiramos o sangue do cadáver e colocamos uma solução de preservação. Com a solução adequada, esse fígado pode durar até 12 horas, né? A gente faz o condicionamento
a 8 graus, entre 4 e 8 graus, né? Nem ele pode ficar muito gelado, nem pode ficar quente, e com essa solução. Então, 12 horas, assim. Então, o que é a nossa conduta? Nós recebemos órgãos, nós tanto mandamos órgãos para fora, como recebemos muito órgãos de outros estados, principalmente da região Nordeste, né, de alguns estados que não têm transplante, como Piauí, Rio Grande do Norte, Maranhão. Eles captam esse órgão e encaminham para o Ceará quando tem um receptor compatível. Né? Geralmente, a central de transplante do estado entra em contato com a nossa central de transplante, dizendo que tem esse órgão. A gente vê a fila e aí pergunta-se para o responsável da equipe se aceita esse órgão. A gente vê o tempo, quanto tempo vai chegar, porque não é só estar aqui em 12 horas, né? A gente tem que estar aqui no máximo 8 horas, porque ainda tem a cirurgia de retirada, que a gente não pode retirar o órgão, mesmo doente, do receptor, sem ter chegado ainda o fígado que vai ser implantado. Então, a gente aceita fígados que cheguem aqui com no máximo 7, 8 horas de isquemia fria, que é o... Isquemia fria é o tempo que a gente chama que o fígado está fora do corpo. Então, são 12 horas que o fígado pode ficar fora do corpo humano, sem sangue. Eu não diria que são estritamente 12 horas, mas 12 horas é o que a gente acha seguro para o fígado funcionar bem. O rim já tem esse tempo um pouquinho maior. O rim pode ficar até 24 horas, né, com segurança, no condicionamento gelado, né, com a solução de preservação também, na temperatura adequada. Então, o rim é mais fácil de disponibilizar e receber rim também, né? Doutora, nós estamos finalizando a nossa live e a última pergunta é: e para quem deseja ser um doador, como é que faz? Na verdade, a doação é um ato de amor. Então, todo ato de amor você só precisa deixar todos cientes do seu ato, do que você deseja, né? Então, porque no nosso país, a doação são os familiares que doam, né? No caso das crianças, é o pai e a mãe. A criança não tem o discernimento de dizer que quer doar, mas aí é o pai e a mãe que decide. É um ato, não é fácil no caso das crianças, porque é um momento muito triste, o falecimento de uma criança, de um adulto também, mas uma criança sempre comove mais. Mas é incrível como as famílias, mesmo no momento de dor, conseguem pensar em outras crianças que estão precisando, né? E como eu falei no começo, a doação na faixa pediátrica é escassa, então a gente precisa de cada vez mais. Então, o que eu peço é que as famílias, que mesmo no momento de dor, pensem nas outras crianças. A dor dela não vai poder ser minimizada, mas pelo menos ela vai minimizar a dor de outras crianças, às vezes até sarando a dor dessas crianças. Doutora, eu gostaria imensamente de te agradecer pelo convite, por ter aceitado explicar mais sobre esse assunto para a gente. Muito obrigada, eu que agradeço, eu espero ter ajudado alguma coisa. Estamos encerrando a nossa primeira live da campanha Doe de Coração 2020. Recebemos a doutora Denissa Mesquita, que nos informou sobre o transplante pediátrico. Muito obrigada pela participação. Essa live ficará salva em nossas redes sociais, então já compartilha com os amigos. Vamos continuar disseminando a informação. O conhecimento é o nosso maior aliado nessa luta. Continuem também nos acompanhando por aqui, que em breve divulgaremos as datas e os convidados para as próximas lives. Até mais!